Olá pessoal, tudo bem? Prazer em ter vocês de novo, eu sou o professor Joel Alves e hoje a gente vai falar acerca da ozonioterapia ou oxigênio-ozonoterapia para profissionais. A ozonioterapia, como vocês sabem, é uma PICS, é uma prática integrativa complementar de saúde. Porém, o nosso papo aqui vai ser mais um papo de profissionais de saúde, não somente PICs, porque PICs podem ser feitas por quaisquer pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem formação nenhuma em saúde pode fazer ozonoterapia via retal, pode fazer aurículo, pode fazer algumas coisas nesse nível. E nós, nesse ponto, vamos falar acerca do profissional de saúde que trabalha com ozonoterapia. A gente abre com The Blind Man and the Elephant, de John Goffrey, de 1816 a 1887, foi quando o John Goffrey viveu. E ele mostra um elefante com vários cientistas analisando esse elefante e dependendo do local onde esse elefante é tocado. Então, se ele é tocado no corpo, o cientista está dizendo assim, é uma parede. Se ele é tocado no rabo, o cientista diz, nossa, é uma corda. Se ele é tocado na orelha, diz, nossa, parece uma asa. Ou se ele é tocado na tromba, o outro cientista de olhos vendados, todos de olhos vendados, diz, é uma cobra. Nenhum deles foi capaz de descrever um elefante. Cada um deles descreveu o corpo do elefante conforme a sua orientação. E é nesse ponto que a ozonoterapia começa a fazer diferença. A ortodoxia divide o corpo em várias especialidades e os especialistas são obrigados a observar o corpo de acordo com as suas orientações, com seus estudos, esquecendo que o corpo humano, tanto quanto o corpo do elefante, nessa figura de The Blind Man and the Elephant, são corpos que estão integrados. E na sua integração, existe uma integralidade onde todos os sistemas funcionam, baseados no sistema nervoso autonômico. E isso é muito importante que se diga. Hoje se fala muito de ozônio como um elemento, realmente um excelente virucida, um excelente bactericida para limpeza de superfícies, etc. Porém, a gente trabalha com ozônio no sentido da sinalização molecular. Isso é para profissionais. Quando a gente tem essa visão acerca do ozônio, a gente começa a caminhar. A ozonoterapia pelo mundo é um sistema que tem sido reconhecido em vários países. Nos Estados Unidos, mais de 13 estados americanos. Em Cuba são 3.900 centros médicos. Na Espanha, nós temos vários hospitais públicos trabalhando com isso. A ozonoterapia na Itália é extremamente recomendada e ganhou prêmios esses dias com relação ao tratamento do Covid. Na Alemanha, os seguros de saúde pagam desde 1980 a ozonoterapia para tratamento. Na Rússia e na Ucrânia é aprovada pelo Ministério da Saúde. Na Grécia também, em outros países, e no Brasil também. No Brasil a gente tem a ABOS, que seria a Associação Brasileira de Ozonoterapia, nós temos o IBO3A, né, que seria o Instituto Brasileiro de Ozonoterapia e suas aplicações. Temos o Instituto Brasileiro de Ciências Aplicadas no Ozônio e a SOBON, que é a Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica. Todos esses elementos, todas as sociedades e associações e institutos estão fazendo um trabalho extremamente interessante com relação ao ozônio, visto como vocês sabem que pela história do ozônio, ele foi descoberto há muito mais de 100 anos e vem sendo trabalhado. Em 1919 se descobriu mais de 114 doenças que poderiam ser tratadas com ozônio, e ainda hoje no Brasil a gente tem essa dificuldade. Então, até pouco tempo na medicina ele não era visto, não era bem visto, porque sabem que a ortodoxia, normalmente os ortodoxos querem ver estudos duplos cegos randomizados em pessoas morrendo. Tudo bem. Muitas vezes pensa-se que a ciência está na frente da clínica. A gente sabe que é o contrário. A clínica está muito na frente da ciência. Até provarem, e acho que tem que ser provado mesmo, isso é maravilhoso, existem muitos trabalhos baseados em evidências clínicas que funcionam. Então, a gente sabe que o ozônio nós vamos falar aqui é o ozônio medicinal. É um ozônio que utiliza o oxigênio de um balão de oxigênio, e a gente sai com uma mistura ozônio-oxigênio, e esse ozônio medicinal podendo serem trabalhadas tanto doses quanto volumes, etc., de uma maneira bem organizada. Por isso o oxigênio medicinal
é o que a gente vai discutir aqui. Vamos começar pela vida média do ozônio. A vida média do ozônio, e o ozônio não pode ser engarrafado por isso, numa temperatura de 20 graus. A vida média do ozônio em gás é em torno de 40 minutos. Então ele dura muito pouco. Mas se nós colocarmos o ozônio na água e diminuirmos a temperatura, a gente vai ver que esse tempo aumenta. Então, a temperatura de 15 graus, nós temos um tempo em minutos da permanência de ozônio de 30 minutos. Já a água na temperatura de 35 graus, mais ou menos ambiente, o ozônio dura apenas 8 minutos. Então é importante, muitas vezes as pessoas em casa trabalham com ozônio, com água ozonizada, ou utilizam água ozonizada, e muitas pessoas fazem gelo com ozônio, porque aí a duração desse ozônio vai ser maior, e quando você coloca esse gelo na água, ele consegue ozonizar a água. Então é bem interessante como fora da medicina, fora do ozônio medicinal, as utilizações são maravilhosas, a gente fala isso em outros vídeos, e hoje a gente vai se ater na questão do ozônio ser utilizado como ozônio medicinal, né? Então, a gente pode trabalhar com ozônio medicinal para uma coisa interessante. Nós podemos ter diferentes concentrações com o mesmo volume. Isso no ozônio técnico, né, que é utilizado, o ar atmosférico, a gente não consegue isso. A gente sabe que o ozônio é feito da mistura do oxigênio, né, e quando a gente coloca o oxigênio, o O2, quando ele recebe uma descarga de pelo menos 15 kV, ele se transforma em ozônio, e essa mistura ar-ozônio, oxigênio-ozônio, é uma mistura interessante que serve para muitas curas de muitos problemas, inclusive o trabalho com relação ao sistema nervoso autonômico. Então, diferentes concentrações com o mesmo volume é uma das vantagens de nós trabalharmos com ozônio medicinal. E o ozônio medicinal se permite também o seguinte: antioxidação. É um excelente antioxidação, não pelo próprio ozônio, porque o ozônio em si é oxidante, mas quando ele trabalha, quando ele forma Rose Lopes, como a gente vai ver, ele trabalha com uma antioxidação fantástica. Pela questão de colocar oxigênio no sistema, ele melhora a circulação. Então, a nossa circulação, nosso aparelho circulatório recebe uma resposta melhor quando estamos trabalhando com ozônio. Nós temos a diminuição da dor, o ozônio sendo utilizado também como antiálgico, né? Os seus produtos finais são elementos que podem, estimulando por hormose, como a gente vai ver, a antidor. Nós conseguimos também aumentar a oxidação tecidual, essa oxigenação tecidual. É importantíssima para que tenhamos uma resposta positiva no sentido da utilização dos músculos, principalmente para atletas, para pessoas que estão debilitadas e precisam oxigenar os seus músculos para que possam ter respostas melhores. Também aumenta o metabolismo, e esse aumento do metabolismo permite com que haja movimento, e movimento é vida. Quando o metabolismo aumenta, nós estamos diante da vida, e a vida tem que ser movimentada, e com isso o ozônio é uma grande molécula para isso. Nós também temos a resposta anti-inflamatória do ozônio. Essa anti-inflamação permite com que hajam respostas positivas teciduais, e essas respostas teciduais são sempre profícuas, são sempre eficazes, são sempre renovadoras. Nós temos também a questão anti-aging, onde o ozônio, por ser uma molécula que libera oxigênio, e além disso, os seus produtos de radicais livres em pequenas quantidades, permite com que haja uma antioxidação, e a gente sabe que a oxidação é um dos elementos que envelhecem o ser humano, a resposta anti-aging do ozônio é perfeita. Nós temos também uma renovação celular e rejuvenescimento celular. Muitas pessoas têm utilizado isso em trabalhos de harmonização facial e de estética, além da facial, uma estética corporal, porque o ozônio faz com que haja uma quebra da gordura e uma remodelação, inclusive, do elemento como físico. O ozônio também é germicida, ele mata bactérias, vírus, fungos, ricétias e outros bichos mais que venham nos ameaçar. E sendo o ozônio um germicida fantástico e o maior que a gente conhece, né, ele consegue uma resposta muito positiva, o maior que a gente conhece no nível clínico. Né? Ele também estimula o sistema imunológico. Estimulando o sistema imunológico, com isso, nós temos as respostas, além da destruição
bacteriano, além da questão de como o biofilme bacteriano responde ao ozônio, além da questão de como a questão viral, de como os vírus respondem ao ozônio, nós temos também o nosso sistema imunológico fortalecido.